ao socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Senhor, nós te agradecemos porque estamos aqui na tua casa reunidos para adorar o teu nome. E nem mesmo nós, por vezes, temos a dimensão de quanto isto nos faz bem. Queremos te agradecer por este momento. O Senhor já tem falado conosco através das leituras, dos cânticos, dos hinos, das orações. Agora te pedimos, ó Pai, que o Senhor, na tua infinita misericórdia, continues a falar conosco mediante a exposição da tua palavra. Abre a nossa mente, o nosso coração, ilumina por meio do teu Espírito e ajuda-me, ó Deus, a comunicar a tua mensagem de modo simples e fiel, a fim de que nós ouçamos nesta manhã a tua palavra, não palavra de homem, mas o teu recado, da tua palavra para o nosso coração nesta manhã, porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O Salmo 121 é um salmo de romagem. Veja o título que aparece aí na sua Bíblia. Tem o título da Casa Editora, Sociedade Bíblica do Brasil, que é Deus, o fiel guarda dos homens. Esse título foi incluído pela editora, mas na língua original, o título deste salmo é Cântico de Romagem. É essa parte do título que está em itálico, que é essa letrinha inclinada. Cântico de Romagem. O Salmo 121 está dentro deste grupo de salmos identificados como salmos de romagem, cânticos de romagem. Um salmo é uma poesia, é um cântico. A palavra romagem vem da palavra que nós conhecemos bem, romaria. O que é uma romaria? É uma peregrinação, uma viagem, uma jornada motivada, tendo como motivação algo religioso. Aqui no nosso país, às vezes, eu como vou muito para o Vale do Paraíba, vou muito para Jacareí, terra dos meus pais, São José dos Campos, atual terra da minha sogra. Agora Jacareí é a terra da minha irmã, porque os meus pais faleceram, como vocês sabem. Mas a terra da minha irmã, então eu estou sempre indo para lá. E em épocas festivas da Igreja Católica, lá em Aparecida do Norte, nós vemos os romeiros na estrada, os peregrinos indo para Aparecida do Norte, participarem das festas que ocorrem lá naquela cidade. Pois bem, entre os judeus, no calendário litúrgico dos judeus, havia festas como a Páscoa, como Pentecoste, ou Pentecostes. A Páscoa celebrava a libertação de Israel do Egito, da escravidão do Egito. O Pentecostes, os judeus também caminhavam para Jerusalém, faziam esta romaria, esta romagem para Jerusalém, para apresentarem os primeiros frutos da terra e pedirem que Deus abençoasse a colheita deles. E uma terceira festa entre os judeus era a festa dos tabernáculos.
em que eles agradeciam a Deus pela provisão do Senhor nos 40 anos de deserto e também pela provisão da colheita naquele ano, era no final do ano. Então, 3 festas. Os judeus assumiam o papel de peregrinos e iam para Jerusalém. Pelo menos uma dessas festas eles iam para Jerusalém para participar. E durante esta peregrinação, durante esta viagem, eles cantavam os salmos. E especialmente eles cantavam os salmos de romagem. Por isso que eles são identificados assim. Eles cantavam o Salmo 120 a 136, especialmente conhecidos como salmos de romagem. E essa jornada para Jerusalém era muito difícil. Tente imaginar aqueles judeus. Israel ele era composto lá no Antigo Testamento de várias tribos. E havia tribos mais próximas da cidade de Jerusalém e tribos mais distantes. E os peregrinos, principalmente aqueles que vinham de tribos mais distantes, eles saíam de uma região montanhosa. Israel é um país de regiões montanhosas, com muitas pedras no caminho, possibilidade de escorregarem nessas pedras, né? Machucarem. O sol durante o dia era escaldante, ardente. À noite a temperatura baixava, frio. Havia o perigo do ataque de animais selvagens. O intérprete que eu estava lendo, ele dizia que leão, urso, leopardo, chacal, raposa, víbora, serpentes, eram animais que povoavam Israel naquela época. E havia também o perigo de ataques de ladrões e salteadores, visto que eles sabiam que as famílias peregrinavam levando animais que iam oferecer em sacrifício a Deus lá no templo em Jerusalém, né? Ofertas que eles levavam para os sacerdotes. Então os ladrões, os salteadores ficavam na espreita. Essa viagem, portanto, essa peregrinação revela um contexto de perigo, de riscos, de insegurança, para onde o salmista poderia dirigir o seu olhar a fim de encontrar socorro num momento como esse. E o cântico responde, o salmista dizendo: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A pergunta dele: de onde me virá o socorro? E ele responde: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Os comentaristas, eu li 2 deles, diziam que esse olhar do salmista para os montes era um olhar para os montes de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade que ficava sob uma cadeia montanhosa lá da Judéia, e entre os montes de Jerusalém havia um especial, que era o Monte Sião, onde o Senhor havia determinado que o povo de Deus construísse o templo, para que o nome de Deus fosse adorado. Então, quando o texto diz que o salmista dirige o seu olhar para os montes de Jerusalém, na verdade, ele estava mirando o Monte Sião, esse monte que representava a presença de Deus. Portanto, esse olhar dirigido para Jerusalém era um olhar de confiança a Deus, enquanto ele realizava essa jornada. A confiança do salmista nesse momento de desassossego, de inquietação,
vinha de Deus, o socorro vinha de Deus. O seu olhar no momento da aflição era dirigido a Deus. Assim como nós, às vezes, falamos, né? Eu já ouvi muito isso, eu já exortei, tem um cântico, inclusive, que fala sobre isso, eu acho que o Marcos deve conhecer, a Ana também. Olho para a cruz eu vou, né? Eu já exortei pessoas, vamos olhar para a cruz, irmão, vamos olhar para a cruz, e já me fui exortado, Ismael, pastor, vamos olhar para a cruz. Quando a gente usa essa expressão, vamos olhar para a cruz, o que nós estamos querendo dizer? Vamos olhar para Jesus, vamos confiar nele. É a mesma ideia aqui, quando o salmista diz: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Está olhando para o monte Sião, o monte de Deus, onde o templo foi construído. E uma pergunta inicial, né, que nos vem à mente é: quando eu passo pela aflição, quando eu passo pelo desassossego, quando estou inquieto, para onde dirijo meu olhar? O apóstolo Paulo, dando um testemunho do patriarca Abraão que estava já numa idade bem avançada, sua esposa também idosa, estéril, mas Deus havia lhe dado uma promessa de que ele teria um filho. E Paulo dando testemunho de Abraão, para que nós olhássemos para a confiança de Abraão em Deus, para a sua fé em Deus. Paulo diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, sua mulher. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Para onde nós dirigimos o nosso olhar no momento da aflição? Nós confiamos nas promessas de Deus? Nós conhecemos as promessas dele na sua palavra? Nós dirigimos o nosso olhar para Deus? O salmista, ele olhava para Deus, e ele expõe os motivos pelos quais ele colocava a sua confiança no socorro divino. Ele diz lá no versículo 3, que Deus firma os nossos passos, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. A figura que ele usa é a sua experiência. Ele está lá, caminhando junto com a sua família, nessa peregrinação, passando por terrenos rochosos, escorregadios. Israel é conhecido por ser um país de terrenos rochosos e escorregadios. E o salmista tem em mente essa realidade. Ele afirma que Deus não permitirá que os seus pés vacilem, que os seus pés escorreguem na rocha. Quem nunca escorregou numa rocha? Eu já tive essa experiência, graças a Deus, não aconteceu nada. Eu estava próximo de uma cachoeira, a pedra estava exposta, mas ela era molhada sempre pela água que caía da cachoeira e forma aquele limbo, né, sobre a pele, e eu pisei lá, escorreguei, e ainda bem que tinha água próxima, eu acabei me jogando na água para não cair na pedra, e meu corpo pegou um pouco no fundo, mas só ralou, né? Poderia ter sido um acidente grave. Então, certamente você já pisou em uma pedra que não estivesse firme. O salmista usa essa ideia para dizer que o Senhor não permite que os seus pés
vacilem. O Senhor firma os passos daquele que confia nele. A analogia com a fé aqui é inevitável. O Senhor é aquele que também tem condições de agir na nossa vida para que a nossa fé não vacile. Nós não podemos ter fé vacilante. Paulo, falando sobre aqueles que têm fé vacilante, ele exorta essas pessoas a serem maduras em Cristo, né? A fim de que não passem, não sejam como essas pessoas que ele menciona em Efésios capítulo 4, não sejam como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pessoas que ouvem mais os homens do que a Deus, pela astúcia dos que induzem ao erro. Esses são os vacilantes na fé, esses que ficam pulando de igreja em igreja, aguardando que naquela igreja aconteça algo diferente. Não vai acontecer algo diferente na igreja, tem que acontecer algo diferente no seu coração, no meu coração, para que a nossa fé não seja vacilante. Porque pessoas vacilantes, elas são prejudiciais, prejudicam aqueles que a acompanham, porque elas não tomam decisão, elas não assumem responsabilidade. É o Senhor quem firma os nossos passos. Fé vacilante é algo terrível, por isso nós precisamos pedir a Deus, nos colocar diante de Deus, para que nos ajude a firmar os nossos pés na rocha, que é Cristo, na rocha, que é a palavra de Deus. Mas o salmista apresenta um outro motivo, né, pelo qual ele dirige o seu olhar para o monte de Deus. Ele diz lá, no verso 3 ainda, né? Ele fala na primeira parte que Deus não permite que os nossos pés vacilem, e diz na sequência: não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Agora o salmista vai expor que ele olha para Deus, a sua confiança está em Deus, porque em Deus ele encontra proteção. Olha que interessante a figura que ele usa. Ele diz que Deus é o guarda de Israel. Imagine, meu irmão e irmã, se na sua frente você caminhasse sempre com alguém te protegendo, um guarda, mas não um guarda qualquer, aquele que é o Todo-Poderoso. Aquele que é um escudo para a nossa vida. Esse é o Senhor. Essa é a figura que o salmista usa para dizer que Deus nos protege. Ele é um guarda que está à nossa frente. E esse guarda, né, esse protetor, diz o texto aqui no versículo 5, é Ele quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Veja, essa proteção de Deus, ela é íntima, ela é próxima, porque o salmista usa a figura da sombra que acompanha a pessoa. Essa é a intimidade que nós temos com Deus, o Deus que nos protege. Nós temos aqui, nós temos orado, porque na nossa mente, a Armênia hoje está passando por uma situação difícil. O seu país está aqui, há uma outra parte do país que está em outro território, Aksar, e entre esse território existe uma estrada. Mas aqueles que eram responsáveis por guardar essa estrada não estão guardando a estrada. E o inimigo entrou
entre uma parte do país e a outra parte. Mas a proteção de Deus conosco não é assim. É tão próxima, é tão íntima, que não permite que o inimigo nos separe de Deus. Essa proteção é contínua. Essa proteção é íntima. É interessante quando fala que Deus, Ele é o nosso protetor que não dorme, não dormita. Automaticamente eu me lembrei da experiência do profeta Elias. O profeta Elias estava lá no Monte Carmelo e estava desafiando os adoradores de Baal, e os adoradores de Baal clamavam para que Baal derramasse fogo do céu. E eles clamavam por horas, eles se retalhavam, eles gritavam, e Elias zomba de Baal, de seus adoradores, dizendo assim: gritem mais alto, gritem mais alto. É possível que Baal esteja dormindo, é possível que ele esteja meditando em alguma coisa, que ele tenha viajado, gritem mais alto. Nós não precisamos gritar. Aliás, muitas vezes, para ouvir a voz de Deus e perceber que a proteção dele é contínua e íntima, nós precisamos silenciar. Nosso Deus é Deus que nos protege continuamente, intimamente. Ele nos protege de todo o mal, diz o texto aqui, verso 7. O Senhor te guardará de todo o mal moral, aquilo que nos faz sofrer, aquilo que nos aflige, sentimentos negativos. Perceba que Deus não nos livra desses males psíquicos, mas Ele está conosco para enfrentarmos esses males. Ele nos livra do mal físico. Deus permite que por vezes nós fiquemos doentes, mas Ele está conosco em meio à doença. Diz o texto aqui, no verso 7 ainda, que Ele guarda a nossa alma. É interessante que lá no original hebraico a ideia é de não permitir que nós fiquemos desanimados, que nós percamos a vitalidade. Porque quando a situação é difícil, a gente vai diminuindo. Nosso ânimo vai diminuindo. Não. A proximidade e a proteção de Deus nos dão a certeza de que Ele tem um propósito, que Ele cuida de nós, e o nosso ânimo é renovado nele. Ele guarda a nossa alma, Ele protege, Ele guarda a tua saída e a tua entrada. Perceba, não adianta você ficar escondido dentro de casa, dentro do seu quarto, deitado na sua cama, fugindo das lutas, fugindo dos desafios. Não, você vai precisar sair. Você vai ter que sair para ganhar o seu pão, vai ter que sair para pagar a conta, você vai ter que sair para resolver os problemas. Mas Deus vai guardar a tua saída, vai guardar a tua jornada, a tua estada, e vai conduzi-lo em paz de volta, vai guardar a tua saída e a tua entrada. Veja que, devido a essa proteção de Deus, pelo fato de Deus firmar os nossos passos, não permitir que a nossa fé vacile, o texto diz aqui, para mim é o versículo central dessa passagem, é o verso 6: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Tudo aquilo que o sol possa representar em termos de calor intenso, de desconforto em algumas situações, tudo aquilo que a noite pode representar para a gente em termos de escuridão, de solidão, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a vicissitude, qualquer que seja a adversidade, a contrariedade, não importa, ela não te molestará. O verbo aqui, na língua original, pastor, é muito forte. É Deus causando esta ação no sujeito. Deus não permitirá que você seja molestado.
somos a continuidade do povo de Israel. Hoje, nós somos o Israel de Deus. Nós não lidamos, como lá no Antigo Testamento, com o Israel geográfico. Hoje o que existe é o Israel espiritual, é a igreja. A igreja é a continuidade de Israel. Essa igreja está espalhada por todos os povos. Não existe mais aquele vínculo com o Israel físico, com o Israel geográfico. Nós somos a igreja, o Israel de Deus, que está espalhada por todos os povos. Lá no Antigo Testamento, Deus guardava o seu povo, como nós vimos aqui, firmando os seus passos, protegendo de uma forma contínua, íntima, de todo o mal, guardando a sua alma, ajudando nas suas lutas e desafios. Mas nós somos a continuidade desse povo. Lá no Antigo Testamento, Deus se relacionava com aquele povo por meio do sangue de animais. Os representantes do povo perante Deus, os patriarcas, Noé, Abraão, Moisés, Davi, esses eram os representantes do povo diante de Deus. Isso era no Antigo Testamento. Só que no Novo Testamento, esta aliança que Deus tinha com Israel, ela permanece. Só que ela é administrada de uma maneira diferente. Sabe quem é o nosso representante diante de Deus? Se no passado a relação era por meio de sangue de animais, hoje a nossa relação com Deus é por meio do sangue do seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ele é o nosso representante diante de Deus. Se Deus guardava o seu povo no Antigo Testamento, firmando os seus pés, não permitindo que vacilasse, e o guardando dessa maneira como o Salmo menciona, imagine conosco, meu irmão e minha irmã, para onde você tem olhado? Você precisa olhar não mais para o Monte Sião, onde o templo foi construído. Você precisa olhar para o Monte do Calvário, onde uma cruz foi levantada, onde o nosso Salvador foi crucificado, e por meio do seu sangue nós tivemos os nossos pecados perdoados e a nossa vida é restaurada. Vamos olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando nós estivermos passando pelas dificuldades da vida, Ele vai firmar os nossos pés, não vai permitir que a nossa fé vacile, e Ele vai nos proteger. Uma proteção, como nós vimos, contínua, íntima, de todo mal,